Olá, meus amores, e agora nós vamos dar início à nossa aula de português. Então, eu peço que vocês peguem aí o livro de português nas páginas 77 a 79. Nós vamos finalizar aí, né, o estudo sobre os substantivos. Nós já falamos sobre o gênero do substantivo, já falamos sobre o número do substantivo e também agora nós vamos falar sobre os graus do substantivo, certo? Sabemos que o substantivo ele varia em gênero, número e grau. Então, nós vamos estudar agora os graus do substantivo, ok? Então, vamos saber primeiramente como podem ser utilizados, né, o grau do substantivo. Os substantivos podem ser utilizados no aumentativo e no diminutivo, porque aceitam flexão em grau, ou seja, aceita a mudança de um grau para outro, podendo ser referidos em 3 tamanhos distintos. Então, os substantivos eles podem ser utilizados no aumentativo e no diminutivo, aceitando a flexão do grau. Então, os tamanhos referidos são o grau normal, o grau diminutivo e o grau aumentativo. Então, vamos ver aí como utilizar esses graus aí nos substantivos. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Eu tenho o grau normal. O grau normal do substantivo indica o tamanho normal de um objeto ou de um ser. É o grau normal, certo? Então, nos referimos aí, no caso, um exemplo, casa. Então, é o grau normal do substantivo. O grau diminutivo do substantivo indica o tamanho diminuído de um objeto ou ser. Um exemplo, né? Casinha, que está no grau diminutivo. E o grau aumentativo do substantivo indica o tamanho aumentado de um objeto ou ser. Casa, normal. Casinha, diminutivo. Casarão, grau aumentativo. Vamos para o próximo slide, onde nós vamos ver o processo de formação de aumentativos e diminutivos. Os substantivos no grau aumentativo e no grau diminutivo são formados principalmente pela junção de sufixos aumentativos e diminutivos a uma palavra no grau normal. Lembram que eu falei lá dos sufixos e dos prefixos, né, que eram utilizados aí, os sufixos no final de palavras, no final das palavras e os prefixos no início da palavra. Então, lembram que eu falei dos sufixos? Então, vamos agora utilizar esses sufixos, né, no aumentativo e diminutivo. Há uma palavra no grau normal, então, nós podemos fazer essa junção também dos sufixos também nessas palavras de aumentativo e diminutivo. Exemplo, nariz, olha só, a palavra normal, narizinho. Então, nós acrescentamos inho, né? No final, o sufixo inho. E também narigão, também é um sufixo gão, né? No final da palavra aí também. Ainda continuando com o processo de formação de aumentativos e diminutivos, também podem ser formados também pela junção de adjetivos que indicam aumento ou diminuição. Então, um exemplo também, né, de nariz. Nariz grande se refere a um nariz grande, né? Maior. E nariz pequeno é um nariz menor, é um nariz pequeno, certo? Então, a palavra grande e pequeno também podem fazer essa junção aos adjetivos que indicam o aumentativo ou a diminuição do substantivo. Aí eu trouxe algum quadro, né, com alguns adjetivos aumentativos e diminutivos. Então, aqui tem alguns adjetivos, né, vocês irão estudar o que é adjetivo lá na frente, mas eu já expliquei o que era adjetivo, que é a característica que nós atribuímos ao substantivo. Então, adjetivos são características que atribuímos aos substantivos, que é dada ao substantivo, certo? Então, nós temos os adjetivos aumentativos, né? Grande, enorme, imenso, colossal, gigantesco, desmedido, grandíssimo, descomunal e vasto. Adjetivos diminutivos, pequeno, pequenino, mínimo, minúsculo, diminuto, miúdo, insignificante e reduzido. São alguns adjetivos aumentativos e diminutivos.
Aqui eu tenho os sufixos, né? Alguns sufixos, os sufixos que são utilizados tanto para o aumentativo quanto para o diminutivo. Então, nos sufixos para o aumentativo, né? Nós podemos acrescentar aí alguns substantivos no final. Ão, ona, alhão, zarrão, eirão, aça, aço, ázio, uça, anzio, arel, arra, orra, astro, as. São sufixos não aumentativos. Sufixos diminutivos: inho ou inha, zinho ou zinha, ino ou ina, in, acho ou acha, ixo, acha, uxo, acha, e assim por diante. Então, são alguns sufixos no diminutivo. Aqui nesse slide, né, eu trouxe alguns outros exemplos de substantivos no diminutivo. Então, observem aí algumas palavras que talvez vocês não conhecessem, que estava no diminutivo essa palavra e eu não sabia que era diminutivo, ou que estava no grau aumentativo. Então, observem aí, né, aldeia, aldeola, aldeota, árvore, arbúsculo, arvoreta, arvorezinha. Então, são alguns substantivos com os seus respectivos diminutivos. Então, eu quero que vocês depois leiam com atenção, né, para quando vê num exercício fazer, vocês já estejam a par de alguns substantivos e os seus diminutivos. Aqui, né, continua os outros exemplos de substantivos diminutivos, né? Namoro, namorico, língua, lingueta, laje, lajota, raiz, radícula, rede, retículo. Então, rua, ruela. Então, são alguns substantivos com os seus diminutivos. Aqui continua a sequência de alguns diminutivos, né? De alguns substantivos. Xícara, xicarazinha, vila, vilela, via, viela, cela, selim, serviço, servicinho, sino, sineta, entre outros substantivos no diminutivo. Aqui, né, são agora os aumentativos, outros exemplos de substantivos no aumentativo, né? Drama, dramalhão, olhem só o sufixo no final. Escada, escadaria, lata, latão, lenço, lençalho, e observem aí os outros substantivos nos seus respectivos aumentativos. Aqui também continua, né, o processo de formação aí dos substantivos no aumentativo: ouro, ourama, pedinte, pidão, pedintão, penha, penhasco, rato, ratazana, e assim por diante. Então, observem alguns graus aí do substantivo no aumentativo. Aqui tem outros exemplos, né, de substantivos no aumentativo: voz, vozeirão, sapo, saparrão, santo, santarrão, santão, entre outros substantivos. E agora vocês irão fazer a atividade da página 78 e 79. Todo esse slide que eu expliquei aí para vocês, minha gente, tem mais coisas do que o livro. Então, vocês podem ler novamente a gramática e a explicação do livro, certo? Que é tudo que eu falei aqui no slide para vocês e ainda mais um pouco, certo? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.